Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, nesta tarde de sexta-feira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Na quarta-feira esteve em debate a questão do uso indevido dos dados pessoais de cidadãos europeus, isto decorrente do recente escândalo do Facebook, Cambridge Analytica. Chegou-se a alguma conclusão, Marco Teles? Portanto, esse tem sido um tema realmente que continua quente, digamos assim. Esta foi uma semana de sessão plenária em Estrasburgo, portanto, entre 16 e 19. Foram vários os temas e um deles foi novamente esta questão. Portanto, isto para dizer que, de facto, os eurodeputados voltaram a manifestar o seu interesse em que o CEO da empresa do Facebook comparecesse perante o Parlamento e que desse explicações sobre o que realmente se passou. Recordo-se que está em causa a utilização indevida de 87 milhões de utilizadores do Facebook, sendo que 2,7 milhões serão europeus. E também sobre esta questão, o próprio Presidente do Parlamento Europeu, a afirmação dele foi interessante, dizendo que isto era mais do que uma violação da privacidade, é, acima de tudo, uma quebra da confiança e que pode pôr em causa o próprio funcionamento da democracia. Ele, de resto, já tinha manifestado desde o início o interesse em que ele comparecesse perante o Parlamento para explicar esta situação, e também é bom que se diga que, neste momento, há aquela questão da reformulação da proteção de dados. Portanto, o pacote legislativo que foi de resto aprovado já a 14 de abril, portanto inclui um regulamento e uma diretiva, e portanto este regulamento geral da proteção de dados ganha agora nova importância, sobretudo com esta questão também desta situação do Facebook. E é mais exigente. É mais exigente, e convém recordar que as regras europeias sobre a proteção de dados datavam já de 95 sobre esta situação, e portanto nós estamos a falar de uma época em que menos de 1% dos europeus utilizavam a internet. Portanto, hoje obviamente a situação é completamente diferente. O objetivo desta reforma tem a ver sobretudo com o controle, com o maior controle por parte dos cidadãos dos seus dados pessoais, seja a título da sua vida privada, profissional ou pública, e portanto esta nova reforma tem de ser agora compatível e, aliás, com certeza que as pessoas já começaram-se a perceber através do Facebook ou outras aplicações que começa já a aparecer informação relativa à questão da privacidade dos dados. Macron esteve no Parlamento Europeu nestes dias de plenário. Também teve, portanto, recordo que já tínhamos falado cá da visita também de António Costa no Parlamento Europeu, porque todas estas visitas de chefes de Estado ou de Governo inserem-se numa política de discussão sobre o futuro da Europa. Esta é a quarta visita e coube precisamente a Macron. Presidente francês. Ele falou da necessidade de combater a vaga do autoritarismo, não referiu propriamente os países membros a que estava a pensar quando disse esta questão. Nós fazemos ideia quais são, e também disse aqui uma questão interessante que é esta, que passo a citar: parece haver uma guerra civil europeia onde o nacionalismo e o egoísmo estão a prevalecer sobre o que nos juntou. A resposta ao autoritarismo não deve passar por um outro autoritarismo democrático, mas pela autoridade da democracia. É uma ideia engraçada desta questão de manifestar a autoridade da democracia. E acrescentou dizendo que não queria pertencer à geração de sonâmbulos que se esqueceu do seu passado, mas quer pertencer à geração que escolhe defender a sua própria democracia. Portanto, ideias foram aplaudidas de uma forma geral pelo próprio também Presidente do Parlamento Europeu, pelo Presidente da Comissão Europeia, mas que também deixa em aberto a necessidade de haver reformas na União Europeia. Reformas, desde logo, na zona euro, a necessidade também de haver maior cooperação em matéria de defesa. Também ficou clara a necessidade de haver um reforço, um aumento do apoio aos refugiados. E um aspecto, curiosamente, vai ao encontro do que António Costa também tinha dito quando lá esteve,
que é a necessidade da própria União Europeia pensar também em reforçar as suas receitas, atendendo ao desafio que vem pela frente em termos de orçamento com a saída do Reino Unido, e que passa, por exemplo, ou aumentar as receitas, por exemplo, taxação do universo comércio digital, era uma hipótese, ou então fazer com que os Estados-membros contribuam um pouco mais para o orçamento comunitário. E ele também deixou claro que está de acordo e que está disposto para isto, está disposto, de facto, a contribuir um pouco mais para o orçamento da União Europeia, desde que se efetuam algumas reformas, não é? Portanto, aliás, de resto, muito ao encontro da posição portuguesa. Outro tema tem a ver com o facto da Comissão ter publicado um conjunto de boas práticas relativas ao setor retalhista europeu. Falamos de comércio. Falamos de comércio. No fundo, isto traduz-se numa, como a Marta estava a dizer bem, numa publicação. Infelizmente, ela saiu esta semana, portanto está unicamente disponível em inglês. Aos interessados, fica desde já o convite na página da internet do Europe Direct Madeira, facilmente identificam essa publicação logo nas notícias desta semana. É uma publicação de 34 páginas. Portanto, e como disse, é um conjunto de boas práticas que decorrem nos restantes, um pouco por todos os países da União Europeia, no sentido de os Estados-membros, ou mais concretamente as autoridades locais, municípios, juntas de freguesia, associações de comerciantes, por exemplo, poderem fazer algum trabalho no sentido de ajudar este comércio, o comércio a retalho. Sim. O comércio local. De cidade, talvez. Comércio de cidade. E, aliás, toda a publicação acaba por ser interessante porque ela começa por fazer uma espécie de diagnóstico, tudo por etapas, para nós percebermos o que é que se passa naquela localidade, desde logo com a salvaguarda que, obviamente, um bairro em Amsterdão não será a mesma coisa do que estudar a situação em Machico ou estudar a situação em São Vicente. São realidades, obviamente, distintas, mas há um diagnóstico muito simples que é feito e, a partir daí, há um conjunto de orientações ou de sugestões que vão sendo dadas, recorrendo sempre a exemplos concretos que acontecem noutros pontos da Europa. E, portanto, podem ser aproveitados com a devida aplicação este caso. Só para nós termos uma ideia sobre a questão do setor retalhista, que às vezes podemos pensar que é algo menor, mas efetivamente é um dos maiores setores da economia da União Europeia. Representa já 3,6 milhões de empresas, na sua maioria até sabemos, às vezes pequenas, médias empresas, micro. E muitas delas familiares, empresas familiares, com tudo o que de bom e de menos bom isso possa representar. E, portanto, o comércio de retalho é também o segundo maior setor dos serviços da União Europeia, logo a seguir aos serviços financeiros, e gera 4,5% do valor acrescentado da economia da União Europeia, contribuindo com quase 9% de todos os postos de trabalho existentes na União. Portanto, é um setor parecendo simples, não é? Porque falamos de pequenas lojas, mas realmente tudo somado tem uma importância bastante grande e por isso mesmo esta publicação que vem reforçar a importância deste setor. Um outro tema tem a ver com um relatório onde são identificados os principais desafios da integração dos migrantes nos países da União Europeia. Este relatório também, este mais simples, não será bem um relatório, diremos que é quase um folheto muito simples de apenas 4 páginas, também está disponível no nosso site oficial, foi lançado precisamente esta semana e é uma publicação conjunta da Comissão Europeia com a OCDE. Portanto, e tem, uma vez mais, o objetivo de ajudar as autoridades locais, exatamente, regionais. E é exatamente a mesma lógica desta que se referia em relação ao comércio local, que é dar algumas dicas de como ajudar à questão da integração dos migrantes nas suas comunidades, nas comunidades locais. Isto porque, convém relembrar, ainda este ano foi publicado um inquérito do Eurobarómetro sobre a questão das migrações e 69% dos europeus acreditam que, de facto, a adoção de medidas de integração constitui um investimento necessário, não só na perspectiva de ajudar o migrante a se integrar naquela sociedade, mas também para a própria coesão económica, para a própria coesão social e, portanto, digamos que uma boa integração dos migrantes
é verdadeiramente, no fundo, uma estratégia vencedora para os dois lados. Para o migrante e também para as comunidades que os acolhem. Um outro tema tem a ver com a assinatura de diversos acordos comerciais com vários países, nomeadamente o Japão e Singapura. Não dará tempo, com certeza, de nós falarmos destas duas situações, mas tinha aqui alguns apontamentos apenas para o Japão e também eu explico a razão de trazer cá esta informação. Em primeiro lugar, dizer que estas negociações entre a União Europeia e o Japão é algo que já se iniciou em 2013. Portanto, isto para dizer que é algo que demora sempre o seu tempo. O acordo ainda não está formalmente assinado, portanto, prevê-se que até o final do ano, até ao final da legislatura do mandato da atual Comissão Europeia, portanto, em finais de 2019 ou em meados de 2019, prevê-se que o acordo esteja totalmente fechado, digamos assim. E por que a razão de trazer cá esta situação? Porque muitas das vezes nós pensamos desta questão da União Europeia como algo que está fechado sobre si mesmo. Uma união de países que interagem entre si por questões sociais, questões culturais, por questões económicas, obviamente. Mas que afastam ou remetem os outros para fora. E, portanto, não é verdade, porque a União Europeia, o trabalho da União Europeia vai muito além daquilo que se passa entre os 28 países. Isso já ficou visível, por exemplo, quando se celebrou o Ano Europeu para o Desenvolvimento, em que ficou claro e vieram ao público números que mostravam essa situação, dizendo que, por exemplo, a União Europeia a nível mundial é o maior doador no que toca à ajuda pública ao desenvolvimento, portanto contribui também para o desenvolvimento de outras regiões do globo e, portanto, nós também temos acordos comerciais, obviamente, com outros países. Neste caso, porque a questão do Japão? Muito simples. O Japão representa para a União Europeia o segundo maior parceiro asiático, logo depois da China, obviamente. Representa também o sexto parceiro, se nós considerarmos à escala global tudo o que são parceiros que a União Europeia tem. E, por outro lado, a Europa para o Japão representa já o seu segundo maior parceiro comercial. Portanto, há aqui uma relação muito próxima. Há um valor no que toca à exportação, quer de bens, quer de serviços. Nós estamos a falar de valores anuais já na casa dos 9 dígitos, portanto nós estamos a falar de muitos milhões de euros de negociação. E reparem, por exemplo, a questão do emprego. Nós temos 600 mil empregos na Europa que de alguma forma estão associados à exportação de produtos para o Japão e temos, por exemplo, 550 mil empregos na Europa que decorrem da instalação de empresas japonesas no espaço europeu. Portanto, o setor automóvel será o mais vigoroso, digamos? O setor automóvel não sei se será, porque mas é um daqueles que nos lembramos em primeiro lugar. Logo, não é? Com certeza que é bastante importante. E depois temos, só para finalizar este conjunto de indicadores, por exemplo, 74 mil empresas na União Europeia já exportam para o Japão. Portanto, isto mostra efetivamente o peso que este país tem nas relações que tem, portanto, com a União Europeia e com este acordo, resta dizer então o que é que vai mudar. Desde logo, a ideia principal neste acordo é a eliminação dos direitos aduaneiros, portanto, das taxas alfandegárias. Pensa-se que os direitos aduaneiros que estão instituídos sobre 90% das exportações da União Europeia para o Japão serão eliminados à entrada em vigor desta parceria económica e que isso permitirá, por exemplo, que a União Europeia que se consiga obter uma poupança dos exportadores na ordem dos 1.000 milhões de euros apenas em tarifas aduaneiras. Portanto, um valor bastante significativo e que obviamente vai ajudar a incrementar estas trocas comerciais. Por outro lado, só para nós termos alguns exemplos também como referência, no que toca à agricultura e produtos alimentares, o Japão é um mercado de exportação já bastante importante para a União Europeia e nós temos uma taxa de exportação que já supera os 5,7 mil milhões de euros, portanto é um valor bastante alto, sendo que o Japão já representa o quarto maior mercado para a União Europeia. Podemos dar aqui outros exemplos, a questão dos vinhos, em que já representa um setor que representa 1.000 milhões de euros para a União Europeia, que tem uma taxa aduaneira da ordem dos 15% e com este acordo será abolida na totalidade. Portanto, abre aqui também um potencial bastante interessante para as empresas deste setor. Há outros exemplos, também nomeadamente na área dos produtos industriais e sobretudo naqueles em que a União Europeia é altamente competitiva. Estou a falar, por exemplo, dos produtos químicos, dos plásticos, dos cosméticos, a questão do vestuário e dos têxteis, setores extremamente importantes
para o nosso país e, obviamente, como a Marta também tinha referido, é quase é obrigatório falar da situação da indústria automóvel, que também sairá beneficiar dos exportadores da União Europeia por uma razão muito simples, porque através deste acordo se pretende também que quer a União Europeia, quer o Japão, fiquem sujeitos, digamos, com os mesmos regulamentos internacionais no que toca à questão da segurança e no que toca também às questões ambientais. E, portanto, isto significa que veículos que venham a ser exportados depois para o Japão não tenham que ser submetidos novamente a ensaios específicos para obter as certificações. Portanto, obviamente, tudo isto vai, obviamente, incrementar as trocas comerciais entre estas duas regiões muito distintas do globo e, aliás, o mesmo depois, como disse, com a questão de Singapura, que é um cenário um tanto ou quanto diferente, mas que, em traços gerais, aposta na mesma lógica que aqui foi apresentada. Marco Teles, até à próxima conversa. Até Obrigada. Obrigado.